Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é dia 10 de dezembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios. O livro de provérbios deixa para nós o padrão de Deus, o padrão de sabedoria de Deus, não uma sabedoria humana, mas uma sabedoria que vem do alto. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, Ele nos concede espírito de sabedoria e de revelação. Senhor Jesus, revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar dentro da Sua palavra profética. Sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso como vida para outras pessoas. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir a nós e também o que Ele deseja transmitir por meio de nós, para alcançar mais pessoas compreendam e pratiquem a Sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra que o Senhor tem para nós hoje, nesse dia 10 de dezembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 29, versículo 20. Senhor Jesus, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Ó Senhor Jesus. O título de hoje, não seja precipitado no falar. Ó Senhor Jesus. Em Cafarnaum, perguntaram a Pedro se Jesus pagava um imposto de 2 dracmas, que era para a manutenção do templo. Pedro, precipitando-se, respondeu que sim, pois para ele era óbvio que todo judeu tinha a obrigação de pagá-lo. Os reis da terra, porém, cobravam impostos dos estranhos, estando os seus filhos isentos de pagamento. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, não tinha obrigação pessoal de pagar pelo sustento da casa de Deus. Isso revela a insensatez de Pedro, pois pouco tempo antes o próprio Deus havia lhe revelado que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ó Senhor Jesus! Quando a resposta é óbvia demais, a nossa tendência é responder sem pensar. Também somos rápidos em responder quando desafiados ou ofendidos, para não levar desaforo para casa, o que causa tensão e desconforto. Isso ocorre principalmente com aqueles com quem nos relacionamos no dia a dia, como o cônjuge e os colegas de trabalho. Com o tempo, as mágoas se acumulam e raízes de amargura surgem, minando o relacionamento. Em circunstâncias como essas, precisamos aprender a nunca responder sem refletir, mas sim nos voltar ao Senhor e pedir luz para a situação. Desse modo, vamos poupar muitos desgastes desnecessários. É isso que a Bíblia nos ensina. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor deixou na palavra dele para nós várias instruções, Senhor Jesus. Não deixa isso aqui para a gente ficar filosofando, o que é bonito, o que não é, o que é certo, o que é errado. Mas de fato a gente refletir na nossa vida, Senhor Jesus, o quanto de fato a gente tem sido benéfico, diante do Senhor, diante dos homens. Paulo fala em 1 Coríntios que importa que os homens nos considerem como dispenseiros de Deus, Senhor Jesus, como ministros de Cristo, e para isso a gente precisa ter um bom procedimento, mas não é simplesmente você ter uma boa educação exterior, mas de fato você ter uma realidade interior, você de fato deixar a palavra de Deus te mudar, transformar. A gente sabe que tudo isso aqui pertence à nossa natureza humana. Não vou levar desaforo para casa, vou responder logo. Senhor Jesus, Ele pode se exceder. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente perceber isso aqui, a gente não pode se precipitar. Pedro se precipitou e pagou um preço. O Senhor falou, já que você falou que a gente paga imposto, vamos fazer o seguinte, pesca um peixe, Senhor Jesus, que vai ter vai ter ali uma dracma na boca ali para você pagar, o meu imposto e o seu. Ó Senhor Jesus, imagina agora, não é só pescar um peixe, mas é pescar um peixe com uma moeda na boca, Senhor Jesus. Que tipo de peixe é? Grande, pequeno? Senhor Jesus, qual a isca que eu vou usar? Senhor Jesus, então fica complicado, não é só chegar ali e pescar um peixe, mas tem que pescar o peixe, abrir a boca do peixe e ver se tem uma moeda dentro, para poder pagar, porque falou demais. Ó Senhor Jesus,
Hoje muitos também, né, muitos filhos de Deus têm se precipitado. Né? Quantos vídeos já vi aí, né, de pessoas que estão ali pregando, de repente são perguntados sobre algo, né, e aí vão lá, não querem ser questionados, amaldiçoam as pessoas, fazem um monte de coisa. Daqui a pouco você vai ver como é que está a vida da pessoa, está de cabeça para baixo. Foi precipitado. Deus não nos chamou para amaldiçoar ninguém, nos chamou para abençoar. Ó Senhor Jesus. Pelo contrário, ele fala que aqueles que nos amaldiçoarem é que vão ser amaldiçoados. Então a gente tem que ter cuidado, né? Se da minha boca que está saindo a maldição, ela vai retornar para mim. Senhor Jesus, porque eu posso estar ali sem querer amaldiçoando nenhum filho de Deus. Né? Senhor Jesus. Por isso que está mostrando para nós, vamos abençoar as pessoas. Né? Senhor Jesus, não vamos ser precipitados no falar. Né? Vamos buscar no Senhor a resposta para tudo. Como? Pelo exercício do Espírito. Né? O Senhor fala para nós que a gente precisa de sabedoria, de revelação, né? Mas na hora de aplicar também a gente precisa de sabedoria e prudência. Né? Senhor Jesus, às vezes o Senhor nos mostra algo, né? Para a gente poder ver todo o problema, né? Não só ver o sintoma, mas ver de fato qual a raiz do problema. Né? Senhor Jesus, mas aí eu preciso discernir, preciso ter discernimento, né? Como que eu vou responder, como que a gente pode levar a pessoa na presença de Deus. Né, Senhor Jesus. Por isso que o Senhor fala, se a gente amar aquele que nos ama, não fizemos nada demais. Mas se você amar os inimigos, aí sim, grande é o seu galardão. E esse é o nosso alvo, né, ser aprovado pelo Senhor, receber o prêmio, receber o galardão. O Senhor também fala para a gente ser renovado no espírito do nosso entendimento. Então não é só entendimento, não é só sabedoria, não é só revelação, mas é um espírito de revelação, um espírito de sabedoria, um espírito de entendimento. Então tudo isso precisa vir do Senhor. É isso que faltou para Pedro. Aguarda só um instantinho que eu vou perguntar para o Senhor. O Senhor estava ali, né, Senhor Jesus. E hoje onde está o Senhor? Está no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa de fato, né, exercitar o espírito para responder. Né? Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Uma pessoa que fica de boca fechada, ela é um mistério. Mas aquele que fala, né, todo mundo conhece a sua intenção. Por isso que a gente precisa, de fato, né, prestar atenção naquilo que a gente vai falar. Né, falar as coisas com discernimento, com entendimento, mas principalmente com orientação do Senhor. Né, Senhor Jesus, como ele fala aqui, né, que não sai uma palavra torpe, mas sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Senhor Jesus, se a gente falar palavras torpes, a gente acabar entorpecendo a pessoa, né, tirando a sensibilidade da pessoa, ela pode passar a não compreender aquilo que Deus deseja falar. Então a gente precisa de fato levar palavras que edificam, conforme a necessidade. Né? O Senhor nos transmite algo, é a nossa necessidade. Agora, na hora de levar isso para outra pessoa, eu não posso ver a minha necessidade. Eu preciso ver a necessidade da pessoa, a necessidade do Senhor para a pessoa. Né? Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia nos encoraja, né, procura conhecer o estado das suas ovelhas, né, falamos para a liderança, né, Senhor Jesus, a gente precisa conhecer aqueles que estão ao nosso redor, para a gente poder de fato atuar na necessidade da pessoa, né, Senhor Jesus. Né, a palavra também nos mostra que a gente, né, ao cuidar do rebanho de Deus, a gente não pode fazer isso por ganância, né, Senhor Jesus, né, mas a gente precisa fazer buscando a vontade de Deus, né, de livre vontade, né, não se tornando dominador daqueles que nos foram confiados, mas nos tornando um modelo, né, Senhor Jesus, para que a gente não buscar as coisas por interesse próprio, né, mas sempre buscar o interesse dos irmãos, o interesse do povo de Deus, o interesse de Cristo, né, Senhor Jesus, senão a gente vai sempre ficar nisso aqui, né, poxa, eu não posso levar desaforo para casa, né, olho por olho, dente por dente, né, esse negócio de olho por olho e dente por dente nunca foi bom, né, só gerou caô e banguela, né, Senhor Jesus, nunca consegue levar nada adiante, por isso ele elevou o padrão, né, Senhor Jesus, ao invés de revidar, né, pensar mal, não, vamos buscar no Senhor. O Senhor, né, antes era, olha, se você matar, você pecou, agora se você pensou mal do seu irmão, você já matou. Né? Antes era adulterar, agora ele fala, se pensou de maneira imprópria, já adulterou. Então o Senhor está mostrando que tudo começa de maneira interior, de maneira oculta. Então eu já preciso começar a lidar com isso no meu interior. Né? Precipitado no falar. O falar é a consequência daquilo que primeiro você gerou no seu interior. Né? Senhor Jesus. Por isso a gente precisa focar no Senhor primeiro. Né? Antes de sair algo de nós, né? Senhor Jesus, vamos diante dele. Ó Senhor Jesus.
para que o Senhor possa sempre ter vontade, ter sempre como nos usar na situação, né? Que Ele possa ter sempre as primícias, né? Sempre o nosso primeiro pensamento, sempre focado nele, né? Senhor Jesus, não na nossa natureza caída, ó Senhor Jesus. E aqui Ele mostra algo aqui, né? Que foram perguntados, né? Perguntaram para Pedro se Jesus pagava, né? Pela manutenção do templo, né? E falou que pagava, só que eles cobravam imposto dos estranhos, né? Os filhos estavam isentos, né? Senhor Jesus. Mas Pedro se precipitou, e agora? Se ele fosse perguntar ao Senhor, né? De repente teria uma resposta adequada, né? Senhor Jesus, mas agora teve que pagar um preço, ele teve que ir lá pescar, né? Um peixe para poder pagar as 2 dracmas dele e as 2 do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Se a gente for precipitado no falar, a gente vai acabar envolvendo o Senhor na nossa situação, né? Senhor Jesus, e depois ainda tem que arcar com as consequências disso. Ó Senhor Jesus, né? Jesus podia ter falado assim, ó Pedro, você errou, mas então tá, aqui, ó, vai lá, toma aqui, pega, paga, né? Senhor Jesus, né? Mas a gente precisa de fato ver, né, o que a gente está fazendo sem o Senhor. Se aquilo não é aprovado por Deus, se aquilo está longe da presença de Deus, nós vamos ter que assumir as consequências, né? Por isso a gente precisa estar no Espírito, estar na esfera de ação de Deus, né? Para que nós possamos ser um com Ele e Ele ser um conosco, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, né? E mostrou, né, tudo isso Pedro fez logo depois de perceber que Jesus era o Cristo, era o Filho do Deus vivo. Então era para ele estar mais claro a respeito das situações, mas, né, como eu já falei várias vezes aqui no canal, né, você compreender algo na palavra, né, é uma coisa, praticar é outra coisa. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Ele mostra quando às vezes a resposta é óbvia demais, a gente está tão acostumado, né, a dar um tipo de resposta, a nossa tendência é responder sem pensar. A gente acaba sendo rápido, né, principalmente se a gente for desafiado ou se a gente for ofendido, né, ó Senhor Jesus. E o que Ele mostra, né, o que gera o quê? Tensão e desconforto, né, e aí o Senhor não tem a oportunidade, né, de trabalhar naquela situação. Aí dá o exemplo, né, de isso acaba acontecendo com a pessoa que a gente está relacionando dia a dia. A gente acaba tendo muita liberdade, né, e acaba usando dessa liberdade de maneira ruim, né, como o cônjuge, né, os colegas de trabalho, né, família, as pessoas estão ali perto de nós. Ó Senhor Jesus, isso vai acumulando mágoas, né, raízes de amargura, né, e vai minando o relacionamento, né, Senhor Jesus. A gente precisa aprender a relacionar, né, a levar o amor de Deus para as pessoas, principalmente para aqueles que estão mais perto de nós. Se a gente está crescendo na vida de Deus, né, a gente quer expressar Deus, a gente vai expressar o amor de Deus, e aqueles que estão próximos de nós são os seus primeiros a testificar isso. Ó Senhor Jesus, mas se a gente for precipitado, né, a gente vai até se arrepender, perceber, né, eu não agi da maneira correta, não agi da maneira que era para agir, mas aí foi tarde demais, como eu falou, né, já gerou um desconforto, já gerou uma situação, já minou o relacionamento. Por isso a gente não pode responder, fazer as coisas sem refletir, mas sempre se voltar para o Senhor e pedir luz. Senhor, me ilumina, me usa, né, para iluminar a todos aqui nessa situação. Ó Senhor Jesus, assim a gente vai ser poupado, né, de muito desgaste desnecessário, né, Senhor Jesus, a gente vai cumprir o que a palavra fala, né? Aí ele termina mostrando para a gente, né, que não sai da nossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, né, Senhor Jesus. Se a gente sempre pensar, né, olha, o Senhor precisa ser beneficiado nisso aqui, Senhor Jesus, eu vou sempre consultar o Senhor, vou sempre procurar algo que edifique, né, Senhor Jesus. Tem hora que às vezes tem vontade de falar algo, mas é melhor ficar quieto, né, porque não vai sair nada que edifique. Então a gente precisa aprender a dominar nossa língua, não ser precipitado, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa usar essa situação, né, para ganhar mais a nós, ganhar mais as pessoas, manifestar mais a sua vontade. Ó Senhor Jesus, que todos nós possamos cooperar com Ele, né, para que Ele também coopere conosco em todas as situações. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.